Na história do futebol brasileiro, a zebra sempre deu as caras. Aquele resultado que ninguém espera, aquele time pequeno que surpreende e de repente tá numa final, tá batendo algum gigante. E se a gente buscar na história, vai ver que isso aconteceu muitas e muitas vezes. Times que ninguém esperava nada e que de repente estavam no topo, estavam se mantendo na elite. Só que assim como muitas vezes a ascensão é meteórica, a queda também. E no vídeo de hoje a gente vai trazer casos de times que surpreenderam o Brasil e que desapareceram. Tem time que até nem existe mais. E para começar eu venho com um time que é tradicional, mas ele é pequeno. Uma equipe que venceu a Taça Rio-São Paulo em 1951 e que até hoje tem isso como a sua grande conquista. Mas não foi ali que ele surpreendeu o Brasil, não. A metamorfose do Bangu acontece em 1963, quando Eusébio de Andrade assume a presidência da equipe. Ele, que era conhecido como Seu Zizinho, era um carismático bicheiro e colocou seu filho na direção de futebol, que era simplesmente Castor de Andrade. E o Castor, ele transforma o Bangu. Já em 1963, o clube consegue um terceiro lugar no Campeonato Carioca. E a partir daí as coisas só iriam melhorar, com o Castor colocando muito dinheiro do jogo do bicho na equipe. O Bangu conseguiu ser vice-campeão carioca mais de uma vez, ele bateu de frente com os quatro gigantes, Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo, e quase conseguiu a consagração máxima em 1985. Era uma equipe que reunia jogadores de primeira linha do futebol brasileiro. Mauro Galvão, Marinho, Paulinho Criciúma, Arthurzinho, Cláudio Adão. Esse time do Bangu chega à final do Campeonato Brasileiro. E tinha como adversário um outro time sem tradição nacional e que também nunca havia conquistado o título brasileiro, o Coritiba. A partida foi tão tensa que o título foi decidido nos pênaltis. Mas o Bangu guarda uma mágoa com o árbitro da partida que não assinalou um pênalti para a equipe carioca no fim do jogo. Ele termina o jogo em um lance em que o Bangu reclamava de pênalti. Nas cobranças de penalidade, Ado desperdiçou pelo lado do Bangu e o Coxa se sagrou campeão brasileiro de 1985. Embora o vice-campeonato ainda seja uma coisa muito boa, a partir dali começa uma derrocada. Em 86 o Bangu disputa a Libertadores da América, em 87 ainda conquistaria a Taça Rio, só que naquele momento o Castor de Andrade começa a enfrentar alguns problemas com a justiça. Investigações, perseguições midiáticas, detenções, e de repente não estava tão fácil colocar dinheiro ali no Bangu, a justiça já estava na cola dele, ele tinha outras preocupações maiores. E o que aconteceu é que nesses anos todos o time só sobreviveu graças ao dinheiro do jogo do bicho. Não foi uma equipe que se estruturou e não era um time com uma grande torcida. Em 1988, o Bangu é rebaixado para a Série B do Brasileiro e nunca mais retornaria para a elite. E a partir disso, o clube também nunca mais se recupera. O Bangu se tornou um mero coadjuvante no Campeonato Carioca, que não possui divisões nacionais e que tem apenas uma lembrança de uma época em que o poder paralelo financiava um esquadrão de elite. E se o Bangu bateu o vice-campeão brasileiro uma vez, o nosso próximo time foi vice-campeão brasileiro não só uma, como 2 vezes seguidas. E ainda conseguiu um vice-campeonato da Libertadores. Porque no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o São Caetano conquista seu espaço entre os grandes clubes do futebol brasileiro. Com dinheiro vindo da família Klein, proprietária das Casas Bahia, o São Caetano começa a se estruturar e montar um bom time, não com nomes estrelares, mas com bons jogadores que o time conseguiu encontrar. E no ano 2000 jogava a Copa João Avelange, estava no módulo amarelo, que era o equivalente à Série B, onde ele conquistou o vice-campeonato daquele módulo. E os 3 primeiros colocados do módulo amarelo tinham direito a jogar o mata-mata do Brasileirão. Então o Brasileirão daquele ano foi dividido em 3 módulos, você tinha algo equivalente a que seria uma Série A, uma Série B e uma Série C, e classificavam-se para o mata-mata 12 times do módulo azul, 3 times do módulo amarelo e o campeão do módulo verde. E é nesse momento que o São Caetano surpreende o Brasil, eliminando Fluminense, Palmeiras e Grêmio e chegando à final do Campeonato Brasileiro contra o Vasco.
O título não veio naquele ano, o Vasco foi o grande campeão. Mas no ano seguinte o Azulão consegue fazer melhor ainda, ele termina com a melhor campanha da primeira fase. Vai pro mata-mata podendo decidir sempre em casa e chega até a final, onde dessa vez é derrotado pelo Atlético Paranaense. No ano seguinte, o Azulão ainda bateria na final da Libertadores, onde foi derrotado pelo Olímpia. Só que nessa época o São Caetano se consolidou como um time de elite, sempre conquistando vaga na Libertadores, é campeão paulista em 2004, até que assim como o Bangu teve seus problemas quando o dinheiro do mecenato sai, aconteceu a mesma coisa com o São Caetano. Quando a família Klein começa a enfrentar alguns problemas com a justiça, com acusações ali trabalhistas, e você ainda tem o caso da morte do Serginho em campo, na partida entre São Paulo e São Caetano no Morumbi, onde o clube perde pontos no campeonato, o São Caetano começa a sua derrocada. E com muitas dívidas trabalhistas e penhoras judiciais paralisantes, o time vai caindo, até que em 2016 fica pela primeira vez em 18 anos sem nenhuma divisão nacional. Mas recentemente até teve 2 momentos de brilhareco quando vence a segunda divisão do Paulista em 2017 e em 2020, mas a real é que a única coisa que conseguiria tirar o time do ostracismo seria um novo mecenas. Alguém que comprasse uma SAF, que investisse no São Caetano e que tirasse o time do buraco, algo que não aconteceu ainda. E é engraçado como esse negócio do mecenas parece ser o grande problema da maioria desses times, porque o nosso terceiro time também passou pela mesma coisa. O Ipatinga Futebol Clube, que era sediado na cidade com o mesmo nome da equipe, estava locado numa rica região de Minas Gerais, conhecida como Vale do Aço. E aí é um clube que foi erguido e estruturado por empresários locais. Ou seja, é um time que aparece ancorado na benevolência de gigantes corporativos da região. Ele venceu a Taça Minas Gerais no ano 2000, mas o grande choque acontece em 2005, quando o Ipatinga vence o Campeonato Mineiro. E no ano seguinte, em 2006, ainda chega na semifinal da Copa do Brasil, vendendo caro a eliminação para o Flamengo. E em 2008, o time conseguiu inclusive chegar a Série A do Campeonato Brasileiro no único ano da sua história em que ele disputou o torneio. Mas é aquela coisa, enquanto o dinheiro tá jorrando, tudo vai bem. Só que quando você tem o apoio de uma grande empresa, você tá suscetível às flutuações do mercado. E os empresários que sustentavam o Ipatinga simplesmente decidem que eles não iriam mais fazer aquilo. E nessa, assim como foi o caso do Bangu, assim como foi o caso do São Caetano, o clube não era uma equipe estruturada e não era uma equipe com grande torcida. Assim fica muito complicado você se manter entre os times de elite. E depois dessa fase áurea, o Ipatinga foi caindo em divisões nacionais, caindo em divisões do Campeonato Mineiro, se tornou uma SAF, mas mesmo em 2025, já mais recente, o CEO da SAF renunciou ao cargo, pois ele se declarou exausto e isolado na inglória e solitária missão de sanear passivos estratosféricos, ou seja, era uma equipe completamente endividada e sem condições de fazer futebol profissional. Se nós já passamos por Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, agora a gente vai voltar para São Paulo, para mais um time que disputou a elite do Campeonato Brasileiro. E essa é uma equipe que foi fundada em 1989, sob a denominação de Grêmio Recreativo Barueri. E se os outros times foram sustentados muito por dinheiro da iniciativa privada, no Grêmio Barueri a coisa foi diferente. Quem sustentou a equipe foi o poder público. Com o dinheiro da prefeitura de Barueri, o time foi ascendendo nas divisões do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. E o apogeu da equipe chegou em 2009, quando o time conseguiu a sua vaga na Série A. E tinha um ótimo elenco para disputar a competição. Nomes como Ralf, Fernandinho, Thiago Humberto, Pedrão e Val Baiano jogavam pela equipe. E a campanha que muitos esperavam que fosse só de se manter na Série A, saiu melhor do que o esperado, pois o Grêmio Barueri conquistou uma vaga na Sul-Americana do ano seguinte. Só que em 2010 esse castelo de cartas ruiu. E aí um racha entre os donos do clube e os gestores da prefeitura de Barueri, que cortaram aquele subsídio que mantinha a equipe, fez com que os dirigentes tivessem que buscar uma solução esdrúxula para a situação. E qual foi? Vamos para outra cidade. E a cidade escolhida foi
Presidente Prudente, que fica no oeste de São Paulo, a mais de 500 quilômetros da cidade de Barueri. E naquele momento a equipe passou a se chamar Grêmio Prudente. E o resultado foi um problema desportivo, logístico e identitário. Pois você chega numa cidade que você não tem nenhum enraizamento social ou algum histórico com a população, num lugar sem estrutura para receber uma equipe profissional de Série A e com uma dificuldade logística, porque você está longe dos principais centros, o que torna o deslocamento sempre algo complicado. E o agora Grêmio Prudente é rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2010 e no ano seguinte, em 2011, ele é rebaixado no Campeonato Paulista. Em 2012, o clube foi vendido e o novo grupo trouxe o time de volta para a cidade de Barueri. Só que a equipe já estava em decadência e não conseguiu evitar as quedas, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. O time ficou sem divisão e a última partida oficial do Grêmio Barueri aconteceu em 2016 pela Série A3 do Campeonato Paulista. Hoje a equipe encontra-se extinta. Continuando no estado de São Paulo, a gente tem o caso de uma equipe que conquistou uma glória máxima, simplesmente o título da Copa do Brasil. Algo impensável hoje em dia. Você consegue imaginar o Paulista de Jundiaí chegando a uma final de Copa do Brasil e batendo o Fluminense em pleno Maracanã? Isso aconteceu em 2005. E imagina quando de repente uma equipe pequena dessas vence o segundo torneio de maior prestígio do país e se classifica para jogar Libertadores no ano seguinte. É um conto de fadas. Só que ao mesmo tempo você tinha uma direção que talvez não tivesse pronta para isso e que decide fazer investimentos altíssimos para a disputa do principal torneio da América do Sul. O que eles não pensaram foi no dia seguinte. Afinal, a Libertadores passou, o Paulista não era uma equipe de Série A, uma equipe sem torcida muito grande e que de repente se encontrava com um elenco caro e sem receitas. A receita para o fracasso. Então, de repente, o que o Paulista tinha eram inúmeros processos trabalhistas para resolver. E em 2010, 5 anos depois da conquista da Copa do Brasil, o time já se encontrava sem divisão nacional. Em 2020, o quadro financeiro do Galo, como é conhecida a equipe, já era catastrófico, com uma dívida estimada em 60 milhões de reais. E a conquista da Copa do Brasil fica como uma história de um passado de glória, mas que também foi a ruína da equipe. Nossa última equipe é um time que eu acompanhei de perto a queda. Afinal, eu moro na cidade de Curitiba. E o Paraná Clube foi fundado em 1989, da fusão entre o Colorado e o Pinheiros. Com isso, apesar de não ter uma torcida tão grande quanto o Coritiba e Atlético, o Paraná tinha um patrimônio gigantesco. Afinal, Colorado e Pinheiros já eram resultados de fusões de outras equipes, como o Britânia, o Palestra Itália, o Água Verde, o Ferroviário, o Savoia. E com isso, você tinha muitas sedes, você tinha vários estádios e o Paraná tinha muito dinheiro. O resultado nos anos 90 foi um título da Série B em 1992 e um pentacampeonato paranaense, conquistando o torneio de 93 a 97. O Paraná se tornou um time frequente na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma queda em 99, mas no ano 2000 ele volta conquistando o módulo amarelo da João Avelange e permanece mais alguns anos na Série A, até que venha um de seus melhores momentos na história, quando em 2006 conquista uma vaga para jogar a Libertadores pela primeira vez. E parece que o melhor momento dessas equipes sempre coincide com a queda, porque é em 2007, ano de Libertadores, que o Paraná monta um elenco talvez mais caro, mas é naquele ano que o time cai para a Série B novamente. E ali ele passa 10 anos. Quando vem a queda para a Série B, a receita diminui absurdamente, porque você deixa de ganhar aquele dinheiro de televisão da Série A. E é nesse momento que começam a aparecer as notícias de dívidas. Muitas dívidas trabalhistas, resultados de administrações terríveis e que vão deixando cada vez mais difícil para o Paraná Clube fazer futebol. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Como você vai montar um elenco para subir para a Série A se você não tem dinheiro? Mas, depois de 10 anos disputando a Série B, o Paraná finalmente consegue o acesso para a Série A. E em 2018, o clube voltaria a disputar a elite do futebol nacional depois de 11 anos. Só que, como eu disse aqui, parece que para essas equipes, quando chega algo bom, é presságio de que vem coisa ruim.
E o Paraná monta um time muito fraco para a Série A daquele ano, praticamente não consegue competir, é rebaixado com 23 pontos e apenas 4 vitórias em 38 jogos, e começa um movimento de queda livre. Em 2019 é rebaixado para a Série C, e em 2020 é rebaixado para a Série D, e chega um momento em que o time é rebaixado no Campeonato Paranaense, o que coloca uma pressão muito grande na campanha da Série D daquele ano, porque ou o Paraná subia ou ele ficaria sem divisão nacional, porque não conseguiu a vaga pelo campeonato estadual. Para piorar, no ano do rebaixamento do estadual, a torcida invade o campo no jogo que consolidou a queda. Você tem cenas de torcedores brigando com jogadores, o que trouxe uma punição severa. O Paraná jogaria toda a Série B do estadual com portões fechados, sem torcida. Prejuízo financeiro, pois você não teria receita de bilheteria e muita gente para de pagar sócio, e o prejuízo esportivo, porque jogar em casa costuma ser bom porque você tem o apoio da tua torcida que leva o time mais longe. Naquele ano o time não consegue o acesso para a Série C, então basicamente pela primeira vez o Paraná não teria calendário nacional. Jogando de portões fechados, não conseguiu o acesso para a Série A do campeonato estadual. O acesso que viria só no ano seguinte, quando a torcida volta para o estádio e conseguindo fazer uma grande campanha em casa, o tricolor volta para disputar a primeira divisão do Paranaense em 2025. Naquele que era o primeiro passo para voltar a ter uma divisão nacional. O que acontece em 2025 é que ao invés do Paraná conseguir uma campanha que dava uma vaga para a Série D, ele é rebaixado de novo. Em 2026, o tricolor se encontra jogando a Série B do Campeonato Paranaense mais uma vez. Em 2025, finalmente saiu a SAF, que é a esperança de que um dia a equipe consiga voltar a ser o que já foi antes. Mas e você, lembra de algum outro time que brilhou no futebol nacional e que simplesmente desapareceu? Se você lembra, comenta aí no vídeo e comenta também qual a pior queda dessas equipes, que eu quero ler aí. E se você ficou nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal, deixa o like, clica no botão hypar que você me ajuda muito, e se você puder se inscrever também. Fica aqui, meu grande abraço.